Aleluia! Mais uma vez estamos aqui para uma live da nossa série apostólica e profética. Vamos falar agora sobre anjos, ministério dos anjos, querubins, serafins, arcanjos e muito mais, viu? Vai ser continuação da live que nós fizemos hoje cedo com o apóstolo Coraiola. Já quero aqui agradecer mais uma vez ao apóstolo Coraiola que fez a live comigo. Também quero agradecer a todos os apóstolos que têm feito live comigo desde a última semana. Apóstolo Gelson Becker, Joseir Garrido, apóstolo Coraiola, apóstolo Henrique Smith, apóstolo Marcos Paulo, Tiago Pitinini. Gente, tá uma lista já tá tão grande que talvez eu esqueça de algum nome agora, mas eu estou sempre postando as fotos. E nós estamos aqui em ritmo profético, ritmo apostólico. Essa semana, todos os dias continuamos com as lives. Amanhã nós teremos uma live com o querido apóstolo Éder Gregório, 19 horas, e vamos falar sobre o espírito de Jezabel, que se coloca nos lugares altos da terra para poder calar a voz dos profetas, para colocar os profetas para baixo. Então vamos lá, gente. Boas-vindas aí. Matozinho Miguel, João, Rosângela, Adneia, Aline, Eliezer, Viviane, Jane, Sofia, Pastor Beto, J. Vitor Ramos, Artesanatos, Aline, Thaísa Barbosa, Rafael Pereira, Fernando Carvalho, Queiroz Cleide, Ana Adriele, Miask, Fernando, Chayana, ó a Chayana aí, viu? Matozinho, Pastor Ana Luísa. Gente, vamos chegando rapidinho aí, tomara que o povo entre rápido, porque a nossa live hoje de manhã foi muito ativadora. Foi uma live menos técnica e mais sobre experiências. O apóstolo Coraiola contou algumas experiências e foi edificante porque deu direção para as pessoas tomarem algumas atitudes. Agora eu quero dar para vocês um estudo sobre o que eu creio, sobre o que eu entendo, sobre o que eu vivo há mais de 20 anos com o Ministério de Anjos. Esse aqui é um estudo um pouquinho mais didático, porém com muitas experiências. Vou tentar falar tudo que tem para falar e também ler as perguntas de vocês na medida do possível. Possivelmente as perguntas eu vou conseguir responder mais para o final. E lembrando, quem está chegando recentemente na comunhão, nossas lives é uma mais profunda do que a outra e elas estão no nosso canal do YouTube. Eu estou salvando lá. Como é que você acessa? Aqui na minha descrição do Instagram está escrito um link lá, ministerioricardoribeiro.com.br. Quando você clica lá, tem um botão para você acessar a série apostólica e profética. Também temos uma série sobre oração em línguas. Tem como você comprar nossos cursos. Hoje uma pessoa comprou nosso curso de conquista de território. Então, muita coisa boa. Olha aí, minha irmã dizendo que está assistindo a coleção de oração em línguas e está amando. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos caminhar. Vamos lá. Anjos é um tema bem abrangente, bem profundo. Então, já vou dando aqui como introdução o que são anjos. Anjos são mensageiros. A palavra mais usada para os ângelos no grego é angelos, que significa mensageiros. Então, na Bíblia nós vemos que os anjos são mensageiros de Deus, mas eles também são servos para os ministérios celestiais. Qual é a diferença? O mensageiro de Deus é um anjo que sai do céu e vem falar com o homem. Agora, o servo para os mistérios celestiais são anjos que se movem nas atmosferas celestiais e que fazem coisas que são do assunto do governo de Deus, assuntos celestiais que não têm a ver com o homem. Entendam isso, poucos vão falar isso para vocês. Quem é que toma conta dos planetas do universo? Quem é que toma conta das galáxias? Quem é que toma conta das constelações? Quem é que toma conta das naturezas? Quem é que administra todo o sistema da criação?
Então os anjos fazem muito mais do que nós podemos imaginar. Existem batalhões de anjos, não apenas na Terra, existem batalhões de anjos espalhados pelos lugares do universo, lugares onde a ciência não conseguiu chegar. E esses anjos, eles têm características, eles têm funções. Por isso é muito importante vocês entenderem isso aqui. Anjos não são apenas mensageiros de Deus para ajudar a igreja. Anjos também, em algumas classes, são servos de Deus para os mistérios celestiais que nós não conhecemos. O assunto anjo não pode ser encerrado pela teologia, com algumas poucas definições. Ok? Segunda coisa, para algumas correntes, arcanjo, querubim e serafim fazem parte da classe dos anjos. Para algumas outras correntes, arcanjos são anjos, porque eles são arcângelos, eles são anjos de governo. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Mas querubins e serafins não seriam anjos. Para algumas correntes, querubins e serafins são seres espirituais, são seres celestiais que não são mensageiros, por isso não são anjos. Para mim não importa. Eu entendo que todos eles, tanto os anjos ministradores como os arcanjos, querubins, serafins, carros, cavalos de fogo, 24 anciãos, todos eles são seres espirituais que têm suas funções para com a humanidade, mas também têm as suas funções na administração dos mistérios de Deus no universo. Boas-vindas, Jefferson, Gilvandra, Josi, Anderson, Apóstolo Marcos Paulo, F.D. Silveira, Cleonice. Prossigamos mais um pouquinho. Então, gente, já entreguei algumas informações relevantes para vocês. Sua mão tem que estar rápida para anotar tudo que eu vou falar, ou então depois você ouve essa live aqui mais outras vezes, porque o estudo vai ser bem completinho. Terceira coisa, os anjos não são oniscientes. O que é onisciente? Onisciente é que sabe de tudo. O único ser onisciente, o único ser que tem um atributo da onisciência, nós sabemos quem é, o nosso Deus. Deus sabe de tudo. Legal, apóstolo, entendi. Anjo não sabe de todas as coisas. Vou aprofundar e eu vou tirar um uau de alguém aí. Eu vou tirar um uau de alguém. Veja bem, você sabia que tem coisas que Deus não falou para os anjos, mas vai falar para você? Você sabia que tem coisas que os anjos só vão ficar sabendo quando você falar? Você sabia que muitas vezes quando você está pregando, ou quando você está discipulando, ou quando você está profetizando, sai um rema da tua boca e o anjo fala assim: caraca, como é que eu nunca tinha pensado nisso? Olha que doideira, olha que loucura eu estou falando para vocês. Mas qual é a base bíblica que eu tenho para te dizer isso? Efésios capítulo 3, versículo 10 diz: para que agora, pela igreja, ou seja, por nós, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Principados e potestades aqui não está falando de demônio não, dos príncipes e poderes do céu. Então muitas vezes Deus vai revelar para você primeiro a sabedoria dele, sem falar para os anjos. Tem muita coisa que o anjo não sabe antes da igreja, tá ok? Já entreguei alguns remas para vocês. Boas-vindas, Luciana, Elaine, Vieira, Adelson, Xavier, Cleide, Rafael Pereira. Legal, consegui pelo menos um uau. Muito bem. Mais uma coisa sobre anjos, gente. Eu ainda estou na introdução, estou tentando correr para dar tempo. Isso aí, o pastor Beto está me ajudando colocando as referências para vocês. Efésios 3:10. Os anjos são conhecidos por se locomoverem em altíssima velocidade. A Bíblia diz em algumas referências que eles são como seres que se locomovem na velocidade da luz. Agora, por que se acredita que os anjos se movem em altíssima velocidade? Em primeiro, porque realmente eles são como relâmpagos. Eu já vi muitas vezes, eu pregando muitas vezes. Geralmente quando eu prego ficam dois anjos, um do meu lado direito, um do meu lado esquerdo, anjos lindos. E muitas vezes durante a pregação esses anjos, eles, igual, não sei se vocês já viram
o Homem de Ferro, por exemplo, quando ele abaixa, bota a mão no chão e dá aquele tiro pro alto, ele decola em altíssima velocidade. Eu já vi muitas vezes esses anjos, enquanto eu estava pregando, saírem em altíssima velocidade e voltar para fazer alguma coisa que até hoje eu não sei o que é, na maioria das vezes. E às vezes eu terminava de pregar, alguém me falava: apóstolo, eu via 2 anjos do seu lado, e eles saíam, eles voltavam, enquanto o Senhor pregava, eles estavam ministrando. Então os anjos se locomovem em altíssima velocidade. Agora, não apenas porque eles são rápidos, mas porque eles têm conhecimento dos portais espirituais. Os anjos, eles conhecem as portas de entrada e saída. Existem portais que você entra aqui em Teresópolis e sai no Japão. Existem portais, tem filme que fala sobre isso, inclusive tem um filme do DiCaprio, se eu não me engano, que fala sobre isso, os portais de locomoção de alta velocidade. Tá ok? Temos essa ideia, vou falar sobre isso daqui a pouco, nós temos essa ideia de que anjo tem asa, Não estou falando de querubim, de serafim, estou falando do anjo comum, anjo ministrador. Essa ideia não é real. Quando os anjos vieram falar com Abraão, vieram falar com Gideão, vieram falar com os apóstolos, quando os anjos se moveram para falar com Jesus, esses anjos, eles vinham numa aparência muito humanizada. Essa ideia de que anjo tem asinha, 2 asinhas, ela vem da cultura renascentista. Quando os pintores renascentistas, eles queriam pintar os anjos, eles pintavam bebês por causa da pureza dos anjos, alados e tocando harpa. Então criou-se essa ideia, essa fantasia de que anjo tem asa. Eu estou falando dos anjos ministradores, dos anjos que trazem recados para a igreja, e também por causa dessa ideia de que eles voam em altíssima velocidade. Tá ok? Legal. Então, agora que eu dei a introdução, boas-vindas a Delson, Enéas, Rayane, Juscelia, Neide, Dilceia. Gente, eu estou com 910 pessoas inscritas nesse meu canal. Quando eu chegar a 1000, eu vou dar algum presente fantástico para vocês no nosso grupo do WhatsApp. Então me ajudem a chegar a 1000 logo e entrem no grupo do WhatsApp. Como é que entra no grupo do WhatsApp? Simples. ministerioricardoribeiro.com.br é o meu site. Você vai entrar no site, lá tem um botão para entrar no grupo do WhatsApp. Não tem mistério. Lá você fala comigo, lá você compra meus cursos, lá você encontra a lista dos cursos para adquirir. Lá você vê essas lives, o replay das lives. Lá você vê fotos minhas fazendo ato profético pelo Brasil. Lá você encontra mais de 3.000 estudos bíblicos que nós acumulamos no site nos últimos anos. Boas-vindas, Jefferson, boas-vinda, Tatiana, minha irmã, pastora Marcele, pastora Andréia, Tatiane, Dilceia, membro do pastor João Francisco. Gente, estamos orando aí, orem pelo pastor João Francisco. João Francisco é um homem de Deus, um grande amigo, mas está acometido, talvez até de coronavírus, não sabemos, está em coma induzido há várias semanas. Temos orado muito por ele e ele vai vencer. Ele vai vencer em nome de Jesus. Gente, continuando aqui. Eu preciso que algum de vocês, quando estiver faltando 10 minutos para acabar a live, ou seja, quando for 5h50, me avisem, porque hoje eu estou sem relógio nenhum, só estou com o celular aqui e eu não quero ser pego de surpresa. Então, algum de vocês, quando for 5h50, me avise aí e fala: faltam 10 minutos. Porque aí depois, senão o Instagram só me avisa quando estiver faltando 2. Vamos falar então, gente, das classes de anjos. Querubins. Quem são os querubins? A Bíblia vai falar em Ezequiel capítulo 1. Em Ezequiel, eu gosto principalmente desses 2 textos, tá? Para começar a falar de querubins, você vai ver querubim em alguns lugares da Bíblia. Você vai ver querubim em Apocalipse. Você vai ver querubim em Gênesis. Você vai ver em Gênesis o querubim que... Obrigado, Rafael. Você vai ver em Gênesis o querubim que guardava a árvore da vida. Você vai ver em Ezequiel 28 o querubim ungido, que depois se transformou em Satanás. Ele foi ungido para proteger. Você vai ver em Apocalipse o querubim. Você vai ver em Salmos Deus montando nas asas do querubim. Mas em Ezequiel, capítulo 1 todo e capítulo 10 todo, você vai ver detalhes
Detalhes. Ah, tá me dizendo que clica no ao vivo que aparece o tempo da... Olha só, rapaz, que aprendizado, hein? Sayuri M. Araújo, presente, me chama depois da live que eu vou te dar algum presente. Então temos 15 minutos de live. Olha como é que a gente aprende. Então, meu Deus, eu não posso perder o foco, senão o tempo não dá. Você vai ver o querubim em Ezequiel capítulo 1 e Ezequiel capítulo 10. A Bíblia vai dar detalhes sobre o querubim. O querubim é uma criatura diferenciada. Ele é gigantesco. Ele é tão grande que muitos ufologistas na história viram o querubim e eles definiram como objetos voadores não identificados, como OVNIs. Você pode ver que os ufologistas, muitas vezes, quando definem um OVNI, ele define o que ele viu num querubim. O querubim, ele não aparece apenas para os crentes. Por algum motivo que eu não sei explicar, ele já apareceu em várias religiões e culturas, inclusive na cultura egípcia e babilônica. Por isso você vai ver aqui em Ezequiel 1 e Ezequiel 10, que o querubim é um ser, é um anjo, que ele tem a seguinte característica. Tenta imaginar isso. Ele tem 4 asas. Imagine 4 asas, 2, uma para o lado, outra para o outro, uma para frente e uma para trás. Ele também tem 4 rostos, 4 faces. Uma de leão, uma de águia, uma de... Travou, gente? Travou ou não travou? Oi? Estão me ouvindo, gente? Margarete, Jardim Mercedes, me ajudem. Não deixa o tempo passar não, senão nós vamos perder conteúdo. Estão me ouvindo? Sim ou não? Pelo amor de Deus. Travou? Isso é ruim. Tá me ouvindo? Voltou? Parou de... Não importa se estava travando. Voltou sim ou não? Voltou sim ou não? Ótimo. Graças a Deus. Se travar, vocês me avisam. Vamos orando, gente, que eu tenho que falar. Já passaram 20 minutos. Então o querubim ele tem 4 asas, ele tem 4 faces, leão, águia, novilho e querubim, tá bem? Que é o homem. Ele tem fogo que fica rodando por dentro dele o tempo todo e vários olhos. Ele tem 2 mãos, 2 braços e ele tem 2 rodas gigantes, 2 círculos gigantes que ficam do lado de fora do corpo dele, que é o espírito dele. Então entenda isso, o espírito do querubim não fica dentro dele igual ao nosso. Ele fica do lado de fora. Então assim é o querubim. A Bíblia diz que o querubim não se vira para a direita e para a esquerda. Ele se move para frente, para trás, para um lado e para o outro. E para onde o espírito do querubim vai, ele vai junto. Então ele é movido pelo espírito. Essas são as características do querubim. Eles também são conhecidos como carruagens de Deus, porque muitas vezes Deus pega 4 querubins, entenda? 4 querubins, ou seja, cada um com 4 faces, 4 desses. Deus coloca sobre eles um firmamento e sobe em cima deles e se move pelo universo. Por isso a Bíblia diz, Deus montou nas asas de um querubim. Isso é o que a Bíblia diz, isso é o que a palavra diz. Tá? Então tudo isso que eu falei está escrito muito claramente em Ezequiel capítulo 1 e Ezequiel capítulo 10. Agora, qual é o trabalho do querubim? O trabalho do querubim, o querubim é um guardião da unção e das coisas espirituais. É esse o trabalho dele. Então, por exemplo, eu moro nessa casa aqui. Livro de Ezequiel capítulo 1 e Ezequiel capítulo 10. Eu moro nessa casa aqui. Essa casa está cheia da unção, porque aqui eu oro o dia inteiro, eu falo em línguas o dia inteiro, eu profetizo, eu escuto louvor.
Agora imagina que eu me mudo de endereço e entra aqui uma pessoa ímpia, um ateu ou um macumbeiro para morar na minha casa. Essa unção que ficou acumulada aqui, Deus não joga fora. Deus não desperdiça. Então é o querubim que vai vir, ele pousa aqui no portão, a unção e a glória de Deus vão até acima do querubim, e querubim leva esse material para o mundo espiritual. Tá ok, gente? Isso tem em Ezequiel capítulo 1 e Ezequiel capítulo 10. Vocês vão ver tudo isso que eu estou falando acontecendo. Entenderam como funciona o querubim, gente? Agora, eu podia ficar aqui pregando sobre o querubim 10 lives, porque isso vai muito longe, porque isso aqui é a unção dos 4 seres viventes. Quem são os 4 seres? Leão, novilho, águia e homem. Isso fala sobre 4 tipos de poder que pode fluir. A autoridade do leão, o voo da águia, o pulo do novilho, o quebrantamento do homem, e assim vai. Mas temos muito a falar ainda. Então eu saio de querubim agora e eu entro em serafim. Serafim, lembra que querubim tem 4 asas e 4 rostos. Serafim, ele tem 6 asas. E ele só tem uma face. O serafim pega fogo o tempo todo. A palavra seraf significa incendiado, abrasado. Gente, vocês estão perguntando se eu tenho material sobre isso? Tenho, é esse aqui. Glória a Deus, vai ficar salvo. Então, estou dando ouro para vocês aqui, aproveitem. Fica ligado, vai entrar em vocês esse rema. E é bíblico, eu não estou inventando nada, tudo aqui está na Bíblia. O serafim tem 6 asas. O serafim é o único ser que voa acima do trono de Deus. Então a Bíblia diz que ele fica sobre o trono voando em altíssima velocidade, como relâmpagos. Vários serafins. Eles têm 6 asas. Com 2 eles voam, com 2 eles cobrem o rosto e com 2 eles cobrem os pés. O serafim só aparece uma vez na Bíblia, que é em Isaías capítulo 6. Só nessa vez. Quando Isaías ele vê o trono de Deus e ele diz: Senhor, ai de mim que eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. A Bíblia diz que um serafim, ele escuta o arrependimento. Então entenda, quantas vezes você estava na igreja e quando você começou a se arrepender de um pecado de verdade, você começou a sentir o teu corpo queimar em alguma área. Por quê? Porque isso acontece. A Bíblia diz que quando Isaías se arrependeu, um serafim, ele voou até um altar diante do trono de Deus que estava cheio de brasa. E ele pegou uma brasa com uma tenaz. O que é uma tenaz? É um alicate gigante. O serafim pegou a brasa com a tenaz, ele foi até Isaías. O problema de Isaías era na ferramenta profética dele, porque Isaías era um profética, mas ele era um profeta, mas estava com lábios impuros. Ou seja, o profético dele estava comprometido. Então quando ele diz: ai de mim que sou um homem de lábios impuros, o serafim toca nos lábios dele com fogo. Ele sente o fogo e ele escuta uma voz dizendo: eis que o seu pecado é perdoado, a sua iniquidade é tirada. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Quando nós falamos sobre anjos da maneira certa, os anjos se aproximam. É por isso que está cheio de gente assistindo essa live aí que está pegando fogo. Eu estou pegando fogo aqui, irmãos. Eu estou incendiado, porque quando nós falamos de anjos da maneira certa, os anjos se agradam e eles gostam, eles ouvem, eles se aproximam, eles estão aí, eles estão aqui. Amém? Então, gente, o serafim ele tem esse papel. Qual é o papel do serafim? Curar a maldição do pecado, da iniquidade. Isaías capítulo 6 é um trabalho diferente do querubim. Querubim é um guardião da unção e da glória. Serafim, ele voa, ele vem na terra quando ele vê o arrependimento. Irmão, se você está viciado em pornografia, se você está em adultério, se você está com problemas espirituais, dobra o teu joelho e fala: Senhor, eu me arrependo. Na mesma hora o serafim vai te queimar, vai queimar essa maldição da tua vida. Lá na Bíblia, lá no Egito, aliás, no deserto, quando o povo
pecou e Deus mandou uma maldição de serpentes que picava todo mundo, estava todo mundo morrendo. Deus falou para Moisés assim: pendura uma serpente no madeiro e todo mundo que olhar para ela vai ser curado. No original, a palavra serpente é seraf, que significa serafim. Acredito eu, e muitos acreditam, que na verdade Deus não mandou pendurar uma serpente, a imagem de uma serpente no madeiro. Deus mandou pendurar a imagem do serafim, porque o serafim, ele é o apontamento do perdão, que depois foi representado pelo próprio perdão vivo, que é Cristo na cruz. Tá bem? Saímos de querubim, saímos de serafim e nós entramos em arcanjos. 25 minutos de live. Arcanjo, gente, a palavra arcanjo, ela vem do grego arquiângelo. Entenda que ângelo significa mensageiro ou significa anjo. E arque, ele tem duas definições. A palavra arque, ou ela significa primeiro, ou ela significa modelo. Por isso nós temos a palavra arquétipo. O que é um arquétipo? É um modelo. Então muitas correntes acreditam que arcanjo é o primeiro anjo que foi criado. Eu não acredito nessa corrente. Eu acredito que arcanjos são anjos modelo, anjos referenciais. Por isso eles são colocados como líderes de centúrias de anjos, governadores de anjos. Eles são altas patentes no meio angelicais. E também eles são grandes guerreiros. Eles são como Davi era. Davi é o modelo humano de um arcanjo. Sabe? Então nós vemos apenas a citação de arcanjo Miguel na Bíblia como nome. Mas nós vemos o agir de outros arcanjos na Bíblia. Por exemplo, no Antigo Testamento, um arcanjo que, se eu não me engano, matou 185 mil pessoas do exército inimigo, rodando a sua espada. Tá bom, gente? Deus abençoe todos que estão chegando aí. Vamos pegando fogo. Estamos aí com um grupo bom. 67. Eu acho que eu estou batendo meu recorde sozinho, hein? Quando eu faço live compartilhada, está chegando a 150 pessoas já. Mas sozinho nós chegamos a 67. Então, Deus está trazendo gente nova. Que fiquem, que gostem e que fiquem, em nome de Jesus. Gente, então, eu creio, como muitos teólogos creem, que existem vários arcanjos, comandantes de centúrias e legiões e exércitos do mundo espiritual. Vamos para uma outra classe de anjo que você não conhece, porque a teologia não gosta de falar sobre ela, e que na verdade não são anjos, vou até corrigir, não são anjos, mas que são seres espirituais que vão existir na eternidade e que João os viu por antecedência. Tá ok? João os viu por antecedência. João, quando teve a revelação do Apocalipse, ele viu o quê? Ele viu 24 anciãos que rodam o trono de Deus. Quais são as características dos 24 anciãos? A Bíblia diz, primeiro, que eles estavam sentados em tronos. Segundo, que eles carregam coroas na cabeça. Terceiro, que eles são 24. Em quarto lugar, a Bíblia diz que eles... Não, eu me perdi aqui, vi minha mãe entrando aqui, me constrangi, me distraí. Minha mãe entrou na live, gente. Então, veja bem, características dos 24 anciãos, são 24. Segundo, eles carregam coroas na cabeça. Terceiro, estão sentados em trono. E a quarta característica, que é que vai abrir a sua visão, a Bíblia diz, se eu não me engano, em Apocalipse 4, que eles usam vestes brancas. Isso aqui é muito importante, porque a veste branca, ela representa na Bíblia, principalmente em Apocalipse, homens que foram justificados, santificados e redimidos após aceitar Jesus. Então, por que eu estou dizendo isso? 24 anciãos possivelmente são homens e não anjos. Agora, é uma figura, muitos dizem, é uma figura das 12 tribos e dos 12 apóstolos. Pode ser uma figura, mas além de ser uma figura, também é uma realidade. Existem essas pessoas, existirão, elas estarão lá.
Porque se eu falar que 24 anciãos é uma figura, eu também vou ter que dizer que o querubim, que o serafim, que o arcanjo que aparece no mesmo livro de Apocalipse e que os milhares de anjos também são figura. Ou eles são reais, ou eles são figura. Então, eles são reais. João viu 24 anciãos que lançavam suas coroas diante do Senhor e cantavam alguns louvores que foram trazidos e interpretados por intérpretes do mundo inteiro que se tornaram grandes sucessos, como, por exemplo, ao que está sentado no trono. Essa música foi escrita por anjo. Ela foi escrita no céu, está em Apocalipse. Outra, grandes são as suas obras, Senhor Todo-Poderoso. São músicas que foram escritas no céu, interpretadas por homens na terra. Então são louvores celestiais. Tem outro mistério. Então, gente, os 24 anciãos, veja bem, se eles são homens, se eles usam roupas brancas, é porque eles representam alguém que viveu aqui na terra. E se eles usam coroa, significa que é alguém que triunfou e venceu. E que Deus escolheu essas 24 pessoas para compor um lugar especial ao redor do trono, no meio dos anjos. Então é provável que quando a gente chegar lá no céu, nós vamos descobrir que Deus escolheu 24 pessoas para viverem nesse lugar glorioso de coroa. A palavra coroa, lá em Apocalipse, ela aparece por duas palavras no grego: Stéphanos, que significa vitória ou conquista, ou diadema, que significa coroa de rei. Então Deus vai dar essas coroas para 24 pessoas. Eu acredito que são para personagens bíblicos, de repente para João Batista, de repente para Abraão, de repente para um ou outro apóstolo. Mas 24 pessoas vão receber uma coroa e Deus vai falar: olha, vocês vão ser prestigiados de viver e sentar em tronos de governo. E entendam, todos nós vamos ter um governo na eternidade, tá? Não pensa que a gente vai ficar pulando de pula-pula na nuvem e escorregando no arco-íris só, não. E cantando, não. Deus vai dar trabalho para nós, irmão. Esse universo que a NASA não conseguiu alcançar até hoje, que a gente não conseguiu nem sair da Via Láctea, que é uma minhoquinha minúscula no universo, nós vamos visitar isso tudo aí. Nós vamos voar, nós vamos administrar, nós vamos cuidar. Planeta Terra também vai ser recriado e nós vamos cuidar do planeta Terra. Então isso é um assunto mais para frente, mas vai ter bastante trabalho pela frente, viu? Então eu falei aqui para vocês sobre os 24 anciãos, que possivelmente foram homens vitoriosos, redimidos e lavados, que ganharam posições modelo diante do trono, para que através desse modelo inspire a todos os redimidos durante a eternidade. Vamos ao que vocês querem, né? Será que eu já devo ir? Vamos aos anjos mensageiros. Anjos mensageiros, esses que vêm para nós, esses que aparecem, esses que a gente na igreja pentecostal fica dizendo que vem com a bandeja na mão, né? E eu tenho muita experiência com esses anjos. Anjos apareceram para Abraão, apareceram para Gideão, apareceram para Daniel, apareceram para Maria, apareceram para Jesus, para José, apareceram para mim, apareceram para o Coraiola, apareceram para o pastor Beto que está aí assistindo, apareceram para muitos de vocês. Entenda que esses anjos não são seres alados que batem asas, eles são seres que geralmente aparecem em figuras. Nos sonhos, geralmente eles aparecem como homens muito altos, que só dá para ver da cintura para baixo. Agora, quando eles vêm à terra, eles se materializam. Entenda uma coisa: demônio não se materializa. Demônio não tem matéria. Demônio não tem matéria. Demônio, quando quer corpo, ele incorpora em alguém. Demônio, quando quer sexo, ele usa pornografia e prostituição. Demônio, quando quer cachaça, ele pede para botar na encruzilhada, ele usa um mendigo, ele usa o urubu para beber. Demônio, quando quer bater em alguém, ele usa violência. Demônio não tem corpo. Agora, anjo tem corpo. Anjo, quando aparece, ele usa o nariz dele, a orelha dele, o corpão dele. Ele aparece, ele usa roupa, ele come no meio de nós. A Bíblia diz que os anjos comeram com Abraão. Eles podem deitar no teu sofá e bater papo com você. Isso é bíblico.
Anjos se materializam, anjos têm o próprio corpo, anjos comem, bebem, conversam, falam. Eles podem se infiltrar no meio de nós. Eles andam no meio de nós, irmão, muitos deles. A ponto de que a Bíblia diz: sejam hospitaleiros, porque muitos, sem saber, hospedaram anjo dentro da sua casa e não sabiam. Imagina, irmão, você hospedou anjo na tua casa e nem sabia que era anjo. Muitas vezes alguém te pediu uma ajuda, você não sabia que era um anjo testando a sua generosidade. Muitas vezes alguém te ensinou algo, depois sumiu da tua vida, nunca mais você achou, era um anjo. Muitas vezes o mecânico parou na situação para te dar uma orientação. Uma vez eu estava no Acre pregando lá com o pastor Tony da Igreja Quadrangular, apóstolo Tony. Eu falei para ele: Deus vai mandar um anjo agora, que o carro deu defeito, ninguém conseguia resolver. Na mesma hora apareceu um mecânico do nada lá, falando em boliviano lá, resolveu o nosso problema e foi embora, não cobrou nada. Então, gente, desculpa, eu estou lendo aqui, mas não estou conseguindo responder, porque eu estou metralhando para dar tempo. Se der tempo eu respondo. Ou então, depois dessa live, eu volto e tiro algumas dúvidas. Hoje eu estou na correria. Então, gente, os anjos podem andar no meio de nós. Quantas pessoas andam aí? Talvez você estude, tem um anjo na tua faculdade e você não sabe. E às vezes eles ficam 3 anos, 4 anos na tua vida, vivendo como ser humano comum, infiltrados. Agora entenda uma coisa, gente: anjo não possui pessoa. Tem uma galera aí que diz que anjo possui. Pastores famosos que diz que o anjo entra na pessoa: eu sou anjo, sou Miguel aqui. Coisa do Satanás, irmão. Anjo não precisa incorporar. Sai fora desse negócio em nome de Jesus. Tá bom? Anjo não precisa, e não está na Bíblia. Não está na Bíblia anjo incorporando. Eu gosto da Bíblia. Outra coisa, e eu já vou falar aqui. Entenda uma coisa, eu vou falar rapidinho isso aqui. Nós estamos numa série de lives com apóstolos respeitadíssimos no Brasil e no mundo. Agora, nenhum deles, nem eu e nem nenhum deles, a começar em mim, somos perfeitos na revelação. Nenhum deles. Nem eu e nem eles. Então aprenda a ouvir, analisar tudo, reter o que é bom. E outra coisa, eu não combinei com o apóstolo Coraiola, com o apóstolo José Garrido, com o apóstolo Gelson Becker, que fez live aqui comigo, com o apóstolo Henrique Smith. Não combinei com nenhum deles o que a gente ia falar. Então cada um está fluindo no que conhece. Muitas vezes uma coisinha ou outra que um fala contradiz a que o outro fala. Vocês precisam ter paz no coração. Por quê? Porque cada um está contando o seu entendimento, a sua experiência. Não vai falar assim: não vou mais assistir a live do apóstolo Ricardo porque tem uma live que eu não gostei. Recebe o que você quer. Agora, um dia Deus vai te cobrar se você viu o que está na palavra e não quis seguir o que a Bíblia diz. Por isso que eu gosto de dar as minhas aulas com a palavra. Tá ok? Uma coisa que eu digo, eu gosto de dizer: não, eu, Ricardo, tá? Eu, Ricardo, aqui. Eu, Ricardo. Talvez você tenha visto na live anterior o apóstolo Coraiola orientar a experiência dele, que eu creio que é verídica. Ele é um homem de Deus e ele tem muito mais experiência, mais tempo de experiência que eu. Mas eu não gosto de dar ordem para anjo. Não gosto. Não gosto de dar ordem para anjo. Eu não gosto de dirigir a palavra chamando o anjo. Porque eu sigo o que está escrito no Salmo 91. Né? Salmo 91. Oh, meu Deus, Salmo 91 sumiu da minha Bíblia. Vocês acreditam que o Salmo 91 sumiu da minha Bíblia? Achei. Glória. Estou preocupado com a hora. Salmo 91 diz: aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Somente você verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito. Obrigado, gente. É isso aí, Rafael. Gente, vocês estão ligados. Ele dá ordem aos anjos. Então Deus dá ordem ao anjo.
Agora, vocês precisam, e eu vou falar se der tempo, como é que faz para você criar uma conexão com Deus, que Deus dê ordem para anjo. Porque é um mistério. Não é você falar assim, se eu sou crente, Deus dá ordem para anjo a meu respeito. Não, tem umas regras. Vamos ver se vai dar tempo. Tá ok? Então deixa eu correr aqui. Já falei dos arcanjos, querubins, serafins. Falei dos 24 anciãos. Vamos para teofanias. Teofanias é muito rápido. O que são teofanias? Muitas vezes na Bíblia você vai ver a palavra anjo aparecer de A maiúsculo, geralmente na tradução revista e corrigida. Muitas vezes no Antigo Testamento Jesus não podia se manifestar como Jesus. Jesus só apareceu como Jesus no Novo Testamento, porque ele recebeu o nome de Jesus, tá? Então antes ele aparecia através de anjos, muitas vezes. Isso chama-se de teofania, o próprio Jesus aparecendo, o quarto homem da fornalha, aquele que ajudou Moisés, quando Moisés começou a atravessar o Mar Vermelho, ele se transformou numa parede de vidro fumê, feita de areia, para que Israel visse os exércitos inimigos vindo, mas que os inimigos não vissem Israel atravessando o mar. Então isso são teofanias, são anjos, que a Bíblia diz que é anjo, mas na verdade é o próprio Cristo. Tá bom, gente? Prossigamos. Outra classe que é muito pouco falada, e se não é falada, por isso não se manifesta, porque quanto mais ignoramos aos anjos, mais eles nos ignoram. Outra classe que não é falada, e eu quero que vocês passem a falar sobre elas no dia a dia, na sua igreja, no seu ministério, nas suas orações. Tem que falar sobre elas, para nós trazermos, para nós ativarmos profeticamente eles. Eles estão se sentindo rejeitados, entre aspas, né? Carros e carruagens de fogo. É um outro mistério. Se existem carros e carruagens de fogo, existem cavalos de fogo no céu. Existem carruagens de fogo. Qualquer hora dessa eu vou falar para vocês, vou fazer uma live falando sobre matéria espiritual, porque assim como existem células, moléculas e átomos na Terra, o mundo espiritual ele tem matéria espiritual. Por isso que existe escudo, existe espada, existe carruagem, existe matéria no mundo espiritual, mas é um outro tipo de matéria. Quando o anjo se materializa, ele se materializa em matéria espiritual. Então, carros e carruagens de fogo. Uma vez eu preguei sobre isso numa igreja, o pastor da igreja, o pastor Radamés, ele viu o cavalo de fogo entrando na igreja. O cavalo de fogo era maior do que um ônibus. Olha que coisa genial, gente. Tá ok? Eu creio, Fernando, que em Abraão foi Jesus acompanhado de 2 anjos. Se eu não me engano, foram 3 anjos, não é isso? Mas são mistérios. Bom, prossigamos. 17 minutos que me faltam. Sobre a proatividade dos anjos. Proatividade dos anjos. Entenda uma coisa, gente. Os anjos são proativos, ou seja, vocês sabem o que é proativo? É uma pessoa que faz sem ninguém precisar mandar. Então, eu estou fazendo uma live para vocês. A minha esposa está sentada ali pertinho. Se o cachorro começar a latir, eu não vou precisar dizer para minha esposa, amor, faz o cachorro parar de latir, está atrapalhando a live. Não, minha esposa já sabe que está atrapalhando, ela está ali, ela vai me ajudar. O nome disso é proatividade. Então eu vou falar sobre proatividade dos anjos. Os anjos são proativos, por isso eu não preciso invocá-los. A Bíblia manda eu invocar o Senhor. A Bíblia diz invocar o nome do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então quando eu invoco ao Pai, na pessoa da minha paternidade, ao Filho, na pessoa de Salvador e advogado, e ao Espírito Santo, através da oração em línguas, na pessoa do meu companheiro, automaticamente o Pai, o Filho e o Espírito Santo movem a proatividade dos anjos, e os anjos começam a se mover e fazer aquilo que tem que ser feito. Quantas coisas os anjos têm feito por mim nesses dias, sem eu precisar falar. Hoje eu tinha R$250, era tudo que eu tinha. Eu fui no mercado, fiz uma comprinha e vim falando em línguas com a comprinha na mão. E a minha filha falou assim, pai, precisa comprar chinelo e não sei o que lá. Eu falei assim, minha filha, acabou o dinheiro, mas Deus proverá.
Na mesma hora, uma pessoa comprou um curso de R$200, entrou R$200 na minha conta. Então, tudo isso é a proatividade dos anjos. Por quê? Porque eu declarei, Deus proverá. Vocês estão entendendo? Deus quer que a nossa intimidade seja com Ele. Quanto maior a nossa intimidade com Deus, menor a nossa necessidade de ter intimidade com anjos. Isso é perigoso. Então eu invito, eu Ricardo Ribeiro, eu posso estar falando diferente de outros colegas. Eu pessoalmente evito invocá-los. Mas, se um anjo se apresentar a mim, e já se apresentou várias vezes, pastor Beto que está aqui, ó, essa Igreja Renovo de Justiça, pastor Beto, meu amigo, de São Miguel. Nós já tivemos experiência com anjos juntos tremendos. Então, uma vez lá em São Miguel, quando eu fui pregar a primeira vez lá na igreja do pastor Beto, eu estava no hotel e eu caí no chão, eu fui jogado no chão por um demônio. Eu passei por uma guerra espiritual, quebrei uma costela. E enquanto eu estava deitado no chão, eu levantei. Um arcanjo que Deus tinha falado que seria meu arcanjo numa visão, apareceu na minha frente materializado. E esse arcanjo falou assim: olha, eu não posso fazer nada aqui nessa região, porque esse bairro chamado São Miguel, ele foi consagrado ao anjo, o arcanjo Miguel católico, pelo padre José de Anchieta. E se eu fizer qualquer coisa aqui, vão idolatrar os anjos. E aí eu e o pastor Beto e a igreja do pastor Beto vamos fazer ato profético na capela de São Miguel, para quebrar esse mal. Um ônibus invadiu, derrubou a metade da capela de São Miguel. No dia seguinte, o anjo apareceu para mim e falou assim: agora eu posso me apresentar a você e me movimentar nessa região. O meu nome é fulano. Ele disse o nome, estendeu a mão para mim, apertou minha mão e depois desapareceu. Então, se o anjo aparece para falar comigo, eu falo com ele, não tem problema nenhum. A Bíblia mostra isso. Quantas vezes o anjo apareceu para falar com os homens, com os profetas, com os patriarcas, com os apóstolos, e eles falaram. O anjo apareceu. Agora, eu não preciso ficar pedindo, porque há um risco. Se eu fico pedindo para o anjo aparecer, pode vir um demônio, pode vir um espírito de engano. Tá? Confie que os anjos estão trabalhando. Não posso falar o nome do meu anjo, minha irmã, porque é muito pessoal isso. Não posso. Eu até poderia, mas é uma arma de guerra minha. Anjos são arma de guerra. Para que eu vou dizer o nome da minha arma de guerra? Entende? Só para matar a curiosidade, às vezes, de vocês, e aí eu abro uma porta para o inimigo me atacar. São mistérios. Deus vai te levar a esse nível. Bom, vamos correr mais um pouco. Já estamos com 47 minutos, a live termina com 60 minutos. Então, gente, os anjos estão trabalhando o tempo inteiro. Nem tudo que eles fazem eu sei. Um dia, quando eu chegar no céu, o anjo vai falar assim: Ricardo, lembra de mim? Fulano de tal? Eu vou, claro que eu lembro. Lembra aquele dia que aconteceu isso, isso, isso? Lembra daquele livramento? Fui eu. E lembra aquela outra situação? Fui eu. Lembra que a roda do teu carro soltou, mas você não capotou? Fui eu. Lembra que isso? Fui eu. Gente, agora deixa eu falar uma coisa. Estou vendo algumas perguntas aqui. Nunca, eu já falei isso na outra live, nunca peçam para Deus nada sobrenatural só por curiosidade. Se vocês querem saber o nome do anjo de vocês, entendam por que vocês estão querendo. Porque Deus nunca vai mandar um anjo falar com vocês só para vocês falarem: ai, que legal, o anjo falou comigo e disse o nome dele. Se tem propósito, o mundo espiritual vai funcionar. Então, flua nos ministérios. Hoje, às 21 horas, eu vou entrar na live do apóstolo Dantas. Vai aparecer aí para vocês que eu vou estar numa live para falar sobre a identidade da igreja, a restauração da identidade. Você vai entender o que é a identidade da igreja. Conforme a igreja entra na sua identidade, os anjos se acham naturalmente convocados a fluir e fazer o que tem que ser feito. Aí as pessoas possam ter experiência com anjo. Seguindo, os anjos são inteligentes, são proativos, são direcionados pelo Espírito Santo. Isso aí. Bom, estamos chegando, graças a Deus, onde eu quero chegar. Algumas experiências minhas com anjo. A primeira vez que eu tive uma experiência foi quando eu fui pregar na Igreja Batista da Lagoinha, em Governador Valadares. E aí o pastor da igreja pediu para orar comigo. Enquanto eu estava orando de joelho, ele disse que viu um anjo de branco. E atrás desse anjo tinham 100 anjos, formados como exército. Esse anjo de branco tinha um cabelo branco liso, os olhos vermelhos flamejantes, uma couraça igual aquela do Batman, né, que forma o peito,
mas toda branca, e uma saia de pregas branca e uma espada de samurai. Obrigado, meu irmão. Neide, obrigado. Legal, tô vendo aqui, tô conseguindo ver o horário aqui, obrigado. Esse é o arcanjo, o líder. Esse pastor falou para mim que tinha visto isso, e que Deus dizia: esse anjo e os 100 que estão com eles vão te acompanhar no seu ministério. Depois disso, eu vi esse anjo tantas vezes, muitas vezes na minha casa, eu deitado no meu quarto com a minha esposa, o anjo passava no corredor, esse mesmo anjo, bem devagar, ele olhava para nós, e quando ele olhava para mim, os seus olhos de fogo me arrebatavam, eu caía arrebatado e acordava às vezes horas e horas depois. Eu morava na favela de Vigário Geral, eu pastoreava na comunidade de Vigário Geral no Rio de Janeiro há 11, 12 anos atrás, pastoreei por 7 anos lá. E Vigário Geral, para quem não sabe, é um lugar de muita violência, de chacina, terrível. E a minha casa, eu só dormia com a casa aberta, eu nunca trancava a minha porta. Lá é comum trancar com todo tipo de segurança que se pode imaginar. Mas eu nunca trancava, porque eu via os anjos guardando a minha casa. 21 horas no Instagram do apóstolo Dantas, mas vai aparecer, quando eu entrar, vai aparecer que eu entrei, vocês vão ver também. Tá? E eu compartilhei aqui no meu stories, daqui a pouco vocês vão ver o convite dele. Então, gente, veja bem. Uma vez eu fui viajar e um discípulo meu falou assim: apóstolo, eu posso ir lá na sua casa pegar uma bolsa que eu esqueci lá? Eu estava viajando. E eu falei: claro, filho, a porta está aberta, você pode entrar lá. Só que ele disse para mim: então eu vou. Eu sabia que ele ia ter uma experiência, porque minha casa ficava de porta aberta, mas tinha um anjo lá. Quando o Alex entrou na minha casa, ameaçou subir a escada, porque tinha uma escadinha, ele deu de cara com o anjo. E o anjo disse: o que você está fazendo aqui? O Alex se apavorou, saiu correndo. Nunca mais ele conseguiu entrar na minha casa. Naquela época eu tinha o hábito de orar no telhado da minha casa, e quando eu orava de madrugada, anjos ficavam de pé em cima de dezenas de casas em Vigário Geral. E Deus mostrava que os anjos estavam atuando, que os anjos estavam trabalhando. Viu? Então, gente, eu tenho algumas experiências, né? Mas não vai dar tempo de falar todas. Vou contar mais uma. Eu tinha um discípulo na igreja que eu pastoreei em Vigário Geral, que era um adolescente, que usava brinco. Ele usava brinco, novo convertido. Ele falou assim: pastor, crente pode usar brinco? E eu falei para ele: filho, pode. Homem, pode usar brinco sim, filho. Pode usar brinco, pode usar calcinha, sutiã, batom, pode usar à vontade. Pode usar, filho. Pode sim. Aí ele: é sério, pastor? Eu falei: pode. Quando ele foi embora, eu dobrei o joelho e falei assim: Senhor, eu não vou tentar convencer esse rapaz, porque ele já quer ouvir a resposta que pode. Manda um anjo de madrugada para falar com ele, eu te peço. No dia seguinte, aquele rapaz veio com um brinco e me entregou e falou: pastor, pelo amor de Deus, toma o meu brinco, eu não quero mais esse brinco. E eu falei para ele assim: filho, o que aconteceu? Ele disse: eu acordei de madrugada com um tapa no peito. Quando eu abri o olho, tinha um homem de 2 metros, todo de branco, olhando para mim, dizendo: tira o brinco. Só isso. Então o anjo, ele se move. Mas, gente, eu não estou aqui para ficar contando experiência. Eu não gosto de ficar contando experiência. Já tive milhares de experiências espirituais. Milhares. São mais de 20 anos de ministério. Eu quero que vocês vivam a experiência de vocês. Então, para finalizar, eu vou dar algumas dicas para vocês ativarem o ministério de anjo na vida de vocês. Eu vou dar 1 minuto para vocês dizerem se querem ouvir as dicas aí. Quem quer, fala eu quero, fala amém, fala glória a Deus, faz alguma coisa aí. Quem quer? Como ativar o ministério de anjo na vida de vocês? O tempo está passando. Eita Deus, eu quero. Lembrando que essa live vai ficar salva no YouTube. E para achá-la, basta entrar no canal, no site ministerioricardoribeiro.com.br. Lá você vai achar um botão com a série Profético Apostólico. Essa é a live número 12, se eu não me engano. Então vamos lá, gente. Correndo. Dicas pessoais do apóstolo Ricardo Ribeiro para você despertar o ministério de anjos na sua vida. Dica 1. Prestem atenção. Dica 1.
Procurem falar mais sobre anjos. Mas sem inventar. Para com esse negócio. A gente não precisa ficar contando mentira e nem inventar. Fale sobre anjos, igual a gente está falando aqui, ó. Eu estou falando aqui, eu estou pegando fogo. Vocês estão falando pegando fogo. Porque quando nós falamos de anjos, os anjos se aproximam, porque eles gostam de ser lembrados. Primeira dica. Mesma coisa falar de demônio. Tem gente que fica falando só de demônio, irmão. Fica, porque o preto velho, a Maria Mulambo, o Exu Caveira, não sei o que lá. Quando você fala de demônio, o demônio se aproxima. Quando você fala do Ricardo, o Ricardo quer saber o que é. O Ricardo se aproxima. Quando você fala de anjo, o anjo se aproxima. 2. Ore em línguas. E para quem não tem o hábito de orar em línguas, no meu site aqui em cima eu já falei, você tem uma série com 14 vídeos ensinando a orar em línguas. Tem que orar em línguas pelo menos 1 hora por dia. Pelo menos, eu orei hoje 3 horas e meia. Por que orar em línguas? Porque quando você ora em línguas, o Espírito Santo, ele olha dentro de você e dentro do seu espírito todas as suas necessidades. A Bíblia fala sobre isso. E o Espírito Santo, enquanto você está orando em línguas, ele conversa com o Pai sobre tudo que você precisa. Inclusive sobre o fluir dos anjos. Então, enquanto eu estou aqui, ó, o Espírito Santo está dizendo assim, manda o anjo lá naquele advogado lá, naquele promotor de justiça e tira aquela causa da justiça lá. Manda o anjo no mecânico lá que está enrolando para resolver o problema do carro, resolve isso, porque são as minhas necessidades. Então, ora em línguas. Estou falando rápido que agora vai acabar o tempo. Número 3. Leia salmos em voz alta. Aqui em casa nós temos feito isso. Eu aprendi na semana passada com o José Garrido, o apóstolo. Todo salmo lido libera um anjo diferente. Então, meu irmão, abre a Bíblia em voz alta e leia um salmo. Abra a boca, cada vez um salmo diferente. Olha só. Em ti, Senhor, eu busquei refúgio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Resgata e livra-me por tua justiça. Olha, quando estou falando isso, os anjos já vão se movendo. Número 4. E esse é o principal. Temam. Porque o anjo do Senhor só acampa ao redor daqueles que o temem. Pastor, mas eu temo a Deus, em nome de Jesus eu temo a Deus. Então pega a tua Bíblia do celular e escreve assim, temor, na busca. Vão aparecer mais de 200 versículos. Leia esses versículos e vê se você teme a Deus mesmo. É bem provável que você vai descobrir que você não chega nem aos pés de temer a Deus. E está querendo ter experiência com anjo. Então, tema a Deus. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Número 5. Seja hospitaleiro. Seja hospitaleiro. A Bíblia diz, seja hospitaleiro, porque muitos sem saber hospedaram anjo na sua casa. Número 6. Mova-se no ministério que Deus tem na sua vida. Porque se você flui no ministério que Deus tem na sua vida, os anjos eles vão respaldar. Eu vou parar por aqui porque acabou o tempo. Faltam 2 minutos. Quem gostou, dá amém. Quem gostou, chama lá no WhatsApp. Diz o que achou. Não adianta fazer pergunta agora, porque vocês devem estar pegando fogo e vai ser 1 milhão de perguntas. Mas dê pelo menos um feedback lá nos grupos do WhatsApp. Quem não tem contato comigo, entre para o nosso grupo, vem para o meu grupo, para o meu WhatsApp, é só vir aqui, ó, em cima, ministerioricardoribeiro.com.br, lá tem um botão para me chamar, ou aqui embaixo. E eu vou falar uma coisa para vocês, gente, eu vivo da fé, gente, eu sou uma pessoa muito simples, eu vivo da fé. Então, se vocês quiserem comprar nossos cursos, no link aí tem como comprar. Quando você compra os nossos cursos, você está me sustentando, está me abençoando. Se você for um empresário, se você for uma pessoa que tem o dom de abençoar, de semear, semeia na nossa vida, porque você está semeando numa terra séria, numa terra fértil, viu? Eu nunca tenho o hábito de falar sobre isso não, mas nesses dias Deus tem me dado direção a falar. Você pode ser coluna. Eu acredito que eu consegui entregar tudo que eu queria entregar, só não tive tempo de tirar a dúvida. Mas tá aí nosso WhatsApp aqui em cima, o vídeo vai ficar no YouTube, o link fica embaixo. No Instagram, o link fica aqui em cima. Convidem pessoas para o nosso Instagram. E amanhã, às 7 horas da noite, vai ser tremendo uma live comigo,
e com o meu convidado, o apóstolo Éder Gregório. Nós vamos falar sobre o espírito de Jezabel. Vai ser forte. Gente, vamos lá. Beijão, obrigado por ficarem até aqui. Foi ótima live. Infelizmente não dá para falar mais, acabou o tempo. Então, tchau, tchau.